Marcos Pereira, está me ouvindo ou não? Deputado, está me ouvindo? É por telefone ou garrafa? Hein? É por telefone ou garrafa? É pelo Skype. Então se o Skype voltou, o cara tá marcando aí. Bota aí, aí sim. Tá me ouvindo, Datena? Datena? Eu tô ouvindo, mas nós estamos discutindo aqui, enquanto a gente está enrolando até fechar o Skype, a gente diz que quando o cara não aparece na política, porque o cara quando aparece, ou ele é muito bom e aparece mesmo, ou ele é ladrão e aparece muito. Mas que o melhor dos dois, como está em falta o bom, o melhor dos dois é o cara não aparecer mesmo. Então, o senhor estaria enquadrado nessa condição. Já temos um atestado de idoneidade moral aí, já claro, já foi ministro e tal, mas nunca apareceu demais e nunca gostou de aparecer, o que é importante. Gostou de trabalhar e, pelo que eu senti, trabalha muito bem no que faz muito bem, repito, é um articulista de primeira qualidade. Quanto à pergunta de $1 milhão, é se o Lira está ganhando vantagem em relação a essa corrida com baleia. Obrigado, Datena. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Manhã Bandeirantes. De fato, nós estamos nessa reta final. Na segunda-feira próxima já será o dia da eleição, tanto para presidente da Câmara como para presidente do Senado. Eu estive ontem em Vitória, no Espírito Santo, com o Arthur Lira, e foi a penúltima agenda dele. Visitou os 26 estados e hoje aqui em Brasília tem reunião com a bancada de Brasília e a partir de então fica aqui até segunda-feira fazendo essas articulações. Nós estamos calculando, Datena, uma vantagem significativa para o Arthur Lira em relação ao candidato Baleia Rossi. Os números são animadores e nos dão conta de que nós poderemos, eu digo nós porque eu estou apoiando, o meu partido está apoiando o Arthur, nós poderemos vencer a eleição no primeiro turno. Para vencer no primeiro turno, não custa lembrar que precisamos de 257 votos. Nós estamos calculando aí algo em torno de 280 até 300 votos. Alguns partidos que estavam fechados com baleia, nessa reta final, começam a sinalizar que vão para o lado do Lira. E é uma reta final, por ser reta final, é muito importante, porque não dá tempo de reação do adversário. O PSL está entre eles. Como é que está a negociação com o PSL, Marcos? Na verdade, Datena, o PSL já está fechado. Existe uma divisão dentro do partido. Alguns deputados ainda querem continuar seguindo a direção do partido. O deputado Luciano Bivar ficar com o Baleia e a maioria dos deputados querem ficar com o Arthur Lira. Como isso é uma questão que é muito mais afeta aos deputados do que ao partido propriamente dito, nós já temos assinaturas suficientes, porque é metade da bancada mais um, para que o PSL faça adesão ao bloco do Lira, e, aliás, já está feito. Se o seu ouvinte entrar no site da Câmara e procurar lá por bancadas, ele vai ver que o PSL já faz parte do bloco, formalmente, do bloco que apoia o Arthur Lira. Agora nós estamos trabalhando os votos em outras bancadas, como Democratas, PSB, PDT e outros. Tem alguma surpresa que pode acontecer, e se for surpresa o senhor não revelaria, mas tem alguma coisa concreta que já está acontecendo de quem já contava com voto para o Baleia, de mudar de lado? Eu acho, Datena, é óbvio, como você mesmo mencionou, que eu não posso revelar, mas nós estamos trabalhando aí nesses últimos dias para trazer aí pelo menos mais 2 partidos que estão lá com o Baleia para o apoio formal ao Arthur. Existe maioria nas bancadas, há um certo desconforto, uma certa dificuldade desses parlamentares em ir contra a direção nacional do partido, mas nós estamos trabalhando nesse convencimento, já que há mais da metade dos parlamentares já anunciaram, inclusive publicamente, que votarão no Arthur. Esse é a grande revelação que vai acontecer aí, se concretizar nos próximos dias. Claro que o senhor não responderia essa pergunta, eu fiz por perguntar, isso me lembra quando eu perguntei para o presidente Bolsonaro. Presidente, vou perguntar na bucha que o senhor quer dar golpe ou não quer dar golpe? Ô, Datena, você acha que se eu fosse dar golpe eu ia te avisar, Datena? Claro que não, e tal, mas não tem nada de golpe e tal, e foi respondendo assim.
Conversas políticas são conversas políticas e política, quanto menos você fala, melhor é. E eu acho que era Ulisses que dizia, né? Só briga em política quem é bobo. O sujeito que não é bobo não briga em política de jeito nenhum. Por isso que a política tem que ser jeitosa, como dizia Ulisses Guimarães. Quem briga em política é bobão. Né? O Marx é uma dessas pessoas que eu nunca vi entrar em confronto direto com ninguém, mas é duro e firme nas negociações. Dentre esse pessoal que está cambaleando, tem gente de esquerda também ou não? Temos alguns votos, sim, dentro de alguns partidos de esquerda. PDT, temos ali alguns votos, algo em torno de 8 votos. PSB, temos algo em torno de 15 votos. E dentro do próprio PT nós teremos alguns votos também, porque o Arthur é uma pessoa, Datena, você conhece, que é considerado aqui em Brasília um bom articulador, um político de palavra. Quando ele assume algum compromisso, ele cumpre os compromissos. Então, por isso, nós teremos votos de todos os partidos que estão lá com o Baleia. Inclusive, o próprio partido, dentro do próprio MDB, nós temos lá alguns votinhos, não obstante o Baleia seja presidente nacional do PMDB. É importante ressaltar que a votação ela é secreta, e isso dá margem para que o deputado fique mais à vontade para votar naquele candidato que ele prefere e não aquele necessariamente que o partido ou que o líder indica. Eu acho que poderia ser aberta, não tem problema nenhum de que a votação fosse aberta. Eu defendo, inclusive, que as votações para o futuro possam ser abertas, porque dá mais transparência. Agora, claro, no momento atual não é permitido porque o regimento ele precisaria ser alterado. Mas com o tal de voto secreto, a chamada traição vai acontecer mesmo, você não tem a dúvida. Muita gente que diz que vai votar em X, vai votar em Y, e ninguém vai saber em quem ele votou. Esse é o grande detalhe. A votação aberta é o que a gente defende, mas por enquanto o voto é secreto, por enquanto a probabilidade de um mudar de lado, seja de A para B ou de B para A, ela é muito grande. O senhor seria um forte candidato à Câmara, se cogitou o seu nome durante muito tempo. Por que é que o senhor desistiu da candidatura direta à Câmara? Datena, eu estava ali no grupo com o Rodrigo Maia. E eu sempre deixei claro para o presidente Rodrigo Maia, a quem eu respeito muito, a quem eu acho que fez um grande trabalho ao longo desses quase 5 anos à frente da Câmara. Aprovamos reformas importantíssimas, como a reforma trabalhista em 2017, o teto dos gastos. Agora, no ano de 2019, a reforma da Previdência. Eu sempre deixei claro para o Rodrigo que eu gostaria de entrar num jogo para jogar o jogo, não entrar num jogo jogado. E ele sempre deixou claro para mim que eu poderia ser um dos candidatos dele. Chegou um determinado momento do processo que eu percebi, e várias pessoas no meu entorno, deputados, colegas, não só do meu partido, mas de outros partidos, perceberam que havia um veto velado à minha pessoa, talvez pelo fato de eu estar no primeiro mandato, talvez pelo fato de não ter uma relação tão longa com o presidente como tem o Baleia Rossi e o Aguinaldo Ribeiro. Então havia uma preferência por esses dois candidatos num jogo que não foi muito transparente no meu ponto de vista. E eu estou falando aqui abertamente com você e com o seu público, porque eu deixei isso claro para o Rodrigo. Então eu disse para ele, olha, presidente, eu deixei claro para você que eu só ia entrar no jogo para jogar o jogo, não num jogo jogado. Como me pareceu, melhor dizendo, que eu entrei num jogo jogado, eu vou tocar a minha vida. E aí tentei viabilizar alguns partidos para vir comigo. Eu só consegui o apoio do meu partido e do partido Podemos, que é presidido pela deputada federal Renata Abreu. E com esses dois partidos somente, a gente entendeu que a candidatura não teria a viabilidade necessária para disputar a eleição e ter chances de vitória. Por isso, então, nós desistimos e ambos os partidos, o Republicanos e o Podemos, fechamos o apoio ao Arthur, porque entendemos que apresenta a melhor proposta para a Câmara, que é a proposta de participação dos deputados nas decisões da Câmara. Hoje, as decisões são tomadas muito numa cúpula. Eu até faço parte dessa cúpula, mas nós entendemos que ela precisa ser tomada pela ampla maioria dos deputados, porque todos têm a sua representatividade e todos têm as suas pautas para serem debatidas.
Depois os caras me perguntam por que que eu não entrei na política 2 vezes concretamente. Eu ia ser candidato a prefeito, então fui. Fui lançado como pré-candidato de uma coligação que inclusive participavam o MDB e o DEM e daí por diante, o partido do Kassab também. Fui lançado como pré-candidato e não fui a senador e já estava fechado com o Bruno Covas para ser vice do Bruno. Ainda bem que não fui, porque se ele aceita o aumento que ele aceitou e tira a gratuidade dos 60 anos, tá? Eu sairia antes de estrear, como diz o outro. Tá? Mas aí me perguntam, quando o cara me pergunta com ironia, que nem o Witzel me perguntou, ô Datena, porque eu estava perguntando para ele por que ele estava naquela situação, aí o Witzel me perguntou por que eu refuguei na política 3 vezes. Aí eu fui responder, já que ele respondeu com ironia, falei, para não passar esse ridículo que você está passando aí, de quase ser preso e empichado. Para ele eu respondi dessa forma. Para pessoas mais inteligentes do que ele, eu digo isso que o Marx falou. Política vai muito de percepção, nem sempre o que o cara está falando para você é a verdade. Isso não quer dizer que o cara seja desonesto, é que é o jogo político. Então você tem que ter percepção. Eu tenho cara de bobo e jeito de andar, mas bobo eu não sou não. Quando eu percebo que a coisa não vai para o lado que eu quero, realmente eu caio fora. Caí 3 vezes e cairia uma 4ª se preciso. Se bem que se dessa vez eu for candidato a alguma coisa, eu vou ser mesmo e vou até o fim, exatamente porque já as outras 3 vezes eu percebi que havia risco e não queria participar desse risco. O risco que eu digo não é só para mim, não. É para o povo que me elegeria. Talvez eu não pudesse representar o povo que votasse em mim da forma que eu queria. Mas dessa vez, se eu fosse candidato, eu iria até o fim. O senhor disse que o Lira é um articulista. O que mais a gente está precisando é esse desentrave, né, de tirar da gaveta essas reformas importantíssimas que nós temos na Câmara. O Lira seria o sujeito que representaria essas reformas, tirar essas reformas da gaveta, já com apoio do governo federal, seria mais fácil? Datena, não tenho dúvidas. Aliás, ontem em Vitória nós tivemos um jantar na FINDES, que é a Federação da Indústria do Estado do Espírito Santo, onde o candidato Arthur Lira e eu também pude fazer uma fala como ex-ministro da Indústria e do Comércio Exterior para os empresários que ali estavam presentes, e foi colocado muito claramente que nós temos 3 prioridades em se tratando de reformas. O Arthur tem 3 prioridades que vai trabalhar. A PEC emergencial, que vai ser enfrentada primeiramente pelo Senado e depois virá para a Câmara, e há um compromisso de votar esse ano ainda. A PEC da reforma administrativa, que vai começar pela Câmara, também um compromisso de aprová-la esse ano ainda, e a reforma que eu digo a mais importante de todas, a mãe de todas as reformas, que é a reforma tributária. A reforma tributária precisa ser aprovada esse ano ainda, até porque eu dizia isso ontem para os empresários capixabas e para o Arthur, que se nós não conseguirmos aprovar esse ano, o que eu não acredito, acho que nós vamos aprovar, nós no ano que vem teremos mais dificuldades, porque já é ano de eleições, aí já começa a ter uma outra agenda política no país. Então, eu tenho certeza que essas 3 principais reformas vão ser aprovadas nesse ano, vão avançar, até porque o Arthur tem muita experiência e foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, líder do seu partido já por 6 vezes, então sabe dialogar com todo mundo para poder chegar ao melhor consenso possível. Consenso geral nós não temos, porque tem oposição, tem visões diferentes, mas quando a maioria consensa, então a gente tem condições de avançar no debate e de votar, e eu estou muito otimista em relação a essas 3 medidas. Por que ninguém nunca fala em reforma política dentro da política, deputado? Reforma política ninguém deixa sempre para lá. A sua pergunta é uma pergunta excelente. Eu venho criticando isso desde que assumi a presidência do partido há 8 anos. No Brasil, infelizmente, a gente não faz reforma política, a gente faz remendos, porque a cada eleição vai lá e muda uma coisinha. Isso aqui não ficou bom nessa eleição, vai lá e muda.
acabou a coligação, nós tivemos aí as primeiras eleições sem coligação agora de vereadores, agora já se fala em querer voltar à coligação, que eu particularmente sou contra. Então, Datena, por que não se faz uma reforma política? Porque, infelizmente, os políticos não querem votar contra um sistema que os elegeram. Para se fazer uma reforma política, digo eu, nós só conseguiremos fazer se for projetado para daqui a para a próxima eleição, por exemplo, é difícil. Vamos fazer uma reforma para a eleição de 2026, aí talvez se consiga fazer. Ainda ontem nós discutimos isso no almoço aí em São Paulo, eu estava em São Paulo ontem, hoje eu estou em Brasília, fui a Vitória e já estou em Brasília, sobre a data da posse e a data da eleição do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 15 de março, é o único estado que não é 1º de fevereiro, junto com os demais. E aí o que se discutia era isso, nunca se consegue mudar porque não se quer abrir mão de 45 dias de mandato, que acho que é uma bobagem, poderia muito bem fazer um debate e unificar isso junto com as demais assembleias dos demais estados e a própria Câmara e o Senado, que é sempre no dia 1º de fevereiro. E a dificuldade para fazer uma reforma política é essa, é justamente as próximas eleições, que é também, Datena, para terminar, se você me permite, a dificuldade para fazer uma reforma tributária, porque uma reforma tributária que nós estamos debatendo, de unificação dos impostos federais e estaduais, os governadores, os prefeitos das capitais, nós estamos querendo unificar todos os impostos de consumo, federal, estadual e municipal. Aí são contra, aí começa a articular com os deputados que eles têm relações, com os senadores que eles têm relações para serem contra, porque às vezes o Estado no primeiro momento vai perder recurso, a prefeitura no primeiro momento vai perder recurso, e o prefeito quer ser reeleito, e o governador quer ser reeleito, ou quer eleger o seu sucessor. Isso são embates que são reais e que precisam ser enfrentados. Por isso, uma reforma tributária, como também uma reforma política, precisa ser pensada no longo prazo. No curto prazo, realmente, se tem essa dificuldade. Mas a tributária, ela é importantíssima, né? A reforma política já devia ter acontecido há muito tempo, por várias razões que o senhor já citou. E vários entraves que o senhor já citou, por isso ela não é votada. Mas a tributária é fundamental, porque essa crise da pandemia, ela leva em primeiro lugar vidas e a gente chora as vidas perdidas. Não há nada mais importante que a vida. Mas ela afeta a economia de uma forma terrível. Se a reforma tributária não for aprovada no Brasil, nós estamos vivendo num organismo globalizado. O mundo é globalizado. Você fala de Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, você fala de França, Alemanha e tal, mas todos nós, na verdade, navegamos no mesmo barco. E pela geopolítica a gente depende um do outro. Ou mais ou menos, uns mandam, outros obedecem. Mas o Brasil é um país muito importante nesse ciclo. Se não houver uma reforma tributária e nenhum consenso político no país, o que a gente mais precisa para afastar o fantasma do desemprego, que já é galopante, as pessoas vão morrer de fome, já estão morrendo de fome no Brasil, para atrair investimento externo, é uma estabilidade do país. Se você não tiver uma reforma tributária votada e nenhum consenso, mais ou menos um consenso político democrático, ninguém vai investir aqui, e aí nós estamos perdidos, que nós precisamos de investimento externo, a gente não pode navegar sozinho num mar globalizado. Essa é a minha visão. Agora, deputado, falou-se muito ultimamente e oportunistamente, né, em impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma palavra que mais se falou depois da vacina, e briga daqui, briga dali. Se falou demais em votar impeachment. O que é que o senhor pensa particularmente disso? E o que é que o seu grupo pensa particularmente disso? Acredito que seja contrário, porque afinal está fechado com o presidente Jair Bolsonaro, mas por que vocês pensam dessa maneira? Datena, se você me permite, antes de responder essa sua pergunta, só para que não haja nenhuma dúvida e deixar claro ao seu ouvinte da Rádio Bandeirantes, não tenha dúvida que a reforma tributária é a mais importante de todas, é a mãe das reformas, como eu disse. E eu tenho muita confiança que ela será aprovada nesse ano, porque o debate já vem sendo feito ao longo de alguns anos e ele já está maduro para isso. O que não vem acontecendo com a reforma política, infelizmente. O debate não está sendo feito, consequentemente o tema não está maduro. Só para que não haja dúvida de que não há clima no momento. Ficou bem hoje, claro não isso. houve no passado.
Não houve no passado, mas hoje claro há clima e há condições, no meu ponto de vista, de aprovar a tributária. Respondendo sobre o impeachment, eu, obviamente, no momento sou contra, porque vejo um oportunismo de algumas pessoas que querem sangrar o governo. Eu digo, Datena, que o impeachment ele precisa de dois componentes. O componente jurídico, porque no mundo do direito é mais fácil, você se cria. O impeachment do Collor foi a Elba, o impeachment da Dilma foram as pedaladas. O componente jurídico é o mais fácil, porque com o emaranhado de leis e dificuldades que nós temos de interpretação, você cria um fato jurídico para justificar. Agora, precisa ter o componente político. O componente político é povo. É o povo pedindo. No caso do impeachment do ex-presidente Collor, houve povo pedindo, e no caso do impeachment da presidente Dilma, houve povo pedindo. Se não tem povo pedindo, e as manifestações que nós vimos aí agora não representa realmente uma grande parcela da sociedade, não tem impeachment. É simples assim. Como não tem povo pedindo, as carreatas não foram bem-sucedidas, as manifestações não estão sendo representativas, não tem impeachment. É simples assim, direto. E o político sabe disso melhor que todos nós. Mas o objetivo não é o impeachment do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro sangre, que perca votos até a eleição de 2022. É claro que a oposição prefere o Bolsonaro dirigindo o país com as dificuldades que o país está enfrentando e vai enfrentar, ainda mais que ele sangre no poder e que chegue hemorragicamente desidratado nas eleições de 2022. Isso é uma coisa clara. O político sabe mais do que todos nós que o objetivo não é derrubar o presidente, é sangrar o presidente mesmo para que ele perca votos. Foi um prazer falar com o senhor, deputado federal Marcos Pereira. Eu fiquei muito feliz em lhe conhecer pessoalmente, foi um papo muito legal que a gente teve. Gostei da sua personalidade, é uma dessas nossas lideranças jovens, é por isso que eu acredito ainda no Brasil que temos boas lideranças surgindo aí para mudar o que é realmente a política velha que tem que ser colocada de lado. Um abraço grande, um bom dia e fique com Deus, deputado. Obrigado, um abraço para todos os ouvintes. Prazer e estou à disposição para as próximas. Abração.